Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras Todo Dia. Eu sou a Kelly e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o meu TCC. Se você já me acompanha aqui há um tempo, você sabe que eu estou fazendo a minha segunda graduação em Letras. A minha primeira graduação foi em História e tem vídeo sobre a faculdade de História, sobre o meu TCC de História aqui no canal. Vou deixar um card, um link na descrição para você conferir. E hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre o meu TCC dessa segunda graduação em Letras, Português e Inglês, que muita gente vem me perguntando, vem me pedindo, recebo muitos e-mails perguntando sobre a faculdade, muitas mensagens lá no Facebook também. Então, acho que vai ser um vídeo bem interessante para tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Mas, mais pra frente, eu quero fazer um vídeo melhor, explicando a minha organização, formas, né, maneiras de você pensar um tema pro seu TCC, que eu vejo que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida e me perguntam muito sobre isso. Então, eu vou fazer um vídeo depois falando melhor sobre essa questão da organização, da escolha do tema, enfim. Mas então, como eu faço português e inglês, né, em suas respectivas literaturas, eu decidi falar sobre literatura da língua portuguesa, mas eu dei a louca e encaixei literatura mexicana. Ou literatura de língua hispânica, como vocês preferirem. Mas eu prefiro literatura mexicana, que fica mais fechado, mais restrito. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sou fã incondicional, admiradora demais de uma poetisa mexicana do século XVII, que é a Sor Juana Inés de la Cruz. Eu descobri a Sor Juana Inés de la Cruz em um seriado da Netflix, né, Juana Inés, que eu também já comentei sobre esse seriado aqui no canal. E eu assisti então, é uma série bem pequena, poucos episódios, que conta a vida da Sor Juana Inés de la Cruz. E eu me interessei muito, então eu fui atrás das obras dela, mas no Brasil nós não temos nada publicado, traduzido, das obras da Juana Inés. Então eu pedi pra minha tia arrumar pra mim, né, comprar onde ela mora, que é em outro país, e ela conseguiu, comprou e me mandou, e eu sou extremamente grata porque foi graças a esse livro que o meu TCC caminhou. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os livros que eu tive que ler pra escrever o meu TCC, tá? Mas vamos voltar para o foco aqui, que é o tema. Então, a partir dessa série eu vi que eu poderia falar sobre Juana Inés no meu TCC. E aí eu conversei com a minha professora, né, que eu escolhi para ser minha orientadora, ela curtiu muito. E eu pensei também em falar de outra religiosa. A Sor Juana Inés de la Cruz era uma freira e eu decidi então escolher uma freira de Portugal, já que a minha professora é especialista, mestra e doutoranda aí em literatura portuguesa, eu escolhi então falar também da Mariana Alcoforado. E para enriquecer ainda mais o TCC, a minha professora sugeriu ainda que eu falasse sobre Flor Bela Espanca, especificamente do livro de Soro Saudade, já que a gente tem essa alusão aí de Soro, né, freira, para eu analisar essas poesias desse livro de uma poetisa que não era religiosa com as obras de duas religiosas. E qual foi o meu objetivo? Foi falar sobre o lugar de fala da mulher na literatura. Então, analisando as poesias da Juana Inés, as cartas escritas pela Mariana Alcoforado, que a gente vai ter um vídeo sobre esse livro em breve, e essas poesias da Flor Bela Espanca, eu acabei analisando, né, o papel da mulher na literatura, né, a importância da escrita da mulher e o que essas poesias, o que essas cartas, o que essa literatura de autoria feminina representou numa época em que a literatura era extremamente restrita aos homens. Então, assim, me debrucei loucamente sobre essa questão da mulher escrevendo em um período em que ela não tinha voz, ela não tinha vez, e como que essa literatura foi importante e é importante, né, pra gente. Aos poucos a gente vai vendo que a mulher ocupa cada mais o seu lugar na literatura. Hoje, a gente tem um espaço mais aberto do que antigamente, né? Ainda não totalmente aberto às mulheres. As mulheres ainda lutam muito para ter o seu espaço reconhecido, mas antigamente era muito mais difícil. Imagina século XVII, século XVIII, XIX. Esse período aí foi bem turbulento.
Inclusive, Mariana Alcoforado, essa Sora Mariana Alcoforado, né, essa freira portuguesa, teve a autoria de suas cartas colocadas em xeque, né, em dúvida. Será que foi mesmo uma mulher que escreveu isso? Então, por muitos anos, houve essa desconfiança de que essas cartas foram escritas por uma mulher, por uma freira enclausurada. Então, a mesma coisa aconteceu com Juana Inês, né? Também uma freira enclausurada que viveu ali no período da Inquisição, teve seus escritos confiscados e perdeu muita coisa, né? Porque o seu confessor, o padre Nunes, confiscou seus escritos quando descobriu que ela escrevia. Vejam como as mulheres sofriam. Então eu procurei também observar, analisar a importância que esses escritos, que essas obras, essas poesias tiveram naquele período e como tem até hoje, né, com o passar do tempo. Para estudar também, entender esse universo da escrita de autoria feminina, da literatura de autoria feminina, eu usei algumas escritoras, que inclusive no meu segundo capítulo, eu só usei teóricas, então só usei mulheres teóricas para me ajudar a embasar essas teorias. Então essas teorias, né, da mulher na escrita, da mulher na literatura, da freira escritora religiosa. Utilizei também alguns argumentos de sexualidade da Juana Inês de la Cruz, então foi bem trabalhoso. E me ajudaram nesse capítulo de teorias Simone de Beauvoir, Judith Butler, Linda Hutcheson, Michelle Perrault e usei também Virginia Woolf. Com esses livros, né, mais no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, ficou bem clara pra mim, ficaram bem claras pra mim algumas questões que me fizeram pensar, né, acerca dessa questão da escrita de autoria feminina, do lugar de fala da mulher na literatura, e me ajudaram muito, e vai ficar dica pra vocês no próximo vídeo então, dessas leituras que são primordiais. De todas as três, né, que eu falei aqui no meu TCC, Juana Inês, Mariana Alcoforado e Flor Bela Espanca, a que eu mais me debrucei, eu até comentei nos stories que será que é normal 20 páginas falando só sobre Juana Inês e 10 falando sobre as outras? Porque, gente, é inevitável. Se você tá fazendo um TCC, né? Eu escolhi outras mulheres, sem ser a Juana Inês, para enriquecer mais o trabalho e fazer uma análise comparativa. Mas eu acho que se eu quisesse só falar de Juana Inês, o meu trabalho ficaria bem completo, porque eu me debrucei muito na história dela. Eu li livros em espanhol por causa dela, então eu tive que aprimorar meu estudo da língua espanhola para poder falar de Juana Inês. E com certeza foi a que eu mais gostei de escrever. Óbvio que eu amei conhecer Mariana Alcoforado, que eu não conhecia. Amei conhecer mais da Flor Bela Espanca, analisar, né, as poesias dela com outro olhar, sem ser um olhar meramente de uma leitora de poesias, mas como uma estudante de letras e literatura. Então, mas estudar Juana Inês pra mim foi, assim, incrível. Eu não consigo explicar pra vocês em palavras como que eu gosto da Juana Inês, das obras da Juana Inês, como que as poesias da Juana Inês conversam com as mulheres. E a minha poesia favorita da Juana Inês, sem dúvida, é Hombres Necios, onde ela vai falar sobre os homens, né? Ela fala sobre essa questão machista em pleno século XVII, já que ela foi vítima do machismo por ser impedida de estudar, por ser impedida de entrar no universo das letras, por ser mulher. Então, esse poema, eu vou ver se eu deixo aqui embaixo pra vocês o link, tá em espanhol, mas joga aí no Google Tradutor, modifica alguma coisa ou outra na tradução, que dá pra você entender. É maravilhoso. Já Mariana Alcoforado, uma freira enclausurada também em Portugal, entrou bem jovem no convento, se apaixona por um marquês, Marquês de Chamley, não sei como fala, mas durante o TCC todo eu falei Chamley, pra ficar mais bonito. Ela se apaixona por ele, os dois se relacionam amorosamente e trocam cartas. Então a gente tem 5 cartas da Mariana Alcoforado sobre o Marquês de Chamley. E a gente percebe traços ali de angústia, de sofrimento e aquele amor exacerbado, mas que é tanto amor, que ela chega a sofrer. Então a gente põe em xeque aí esse sentimento.
E a Flor Bela Espanca, no livro de Soro à Saudade, ela também traz algumas questões que remetem ao religioso, né, o sagrado, e ao mesmo tempo ela vem trazendo o que remete o profano. E foi justamente esses dois elementos, o sagrado e o profano, que eu também trouxe no meu TCC. Aliás, é um dos focos, né? A gente pode falar que é o principal, o lugar de fala da mulher, entre esses dois pontos, né? O sagrado e o profano, já que a gente tem esses dois lados nas poesias, nos escritos das 3 escritoras. E foi basicamente isso, gente. O meu TCC foi apresentado quando eu estou gravando agora, em junho, dia 24 de junho. Eu estou aguardando a nota, mas eu sei que eu fui aprovada. Então eu ainda não tenho a nota, mas estou aguardando bem ansiosa. Mas, enfim, foi isso. E uma dica que eu deixo pra vocês, mas que eu vou falar melhor no próximo vídeo: escolham um tema, um assunto que vocês tenham propriedade pra falar, que vocês tenham vontade de falar, de estudar, de ler. Porque a gente lê muito, então não adianta você escolher um tema que você não goste se você vai ter que ler sobre ele, né? Seria bem chato. Então escolha algo que vocês gostem, que vocês amem. Procurem um professor da área para te orientar, para vocês juntos construírem um tema e as ideias, levantarem ideias, sugestões, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e me acompanhar nas redes sociais e lá no blog. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.